notícias do São Paulo. Temos alguma coisa nova no São Paulo? Prato. River Plate. O Prato continua na mesma. O River Plate pode mudar de nome para River Prato? Aliás, Nossa, gente, olha. O Sormani que pronuncia Racing, né? É boa. Racing. Não. Você fala River Plate? Você fala se River Plate tem que ser Racing. River Você Plate, fala River se Prato. Racing, então tem que ser River Plate. Bom, Ô, Facincani, você sabe qual é o peixe suicida? Qual? Você não sabe qual que é o... Você não conhece? É o atum. Vamos pro break? Eu acho muito boa essa piada. Se o Cassino tivesse aquele... É boa. Atum. Eu tô em protesto. Bom, Diego Vai, Souza... vira, Caricosa aqui, ó. Não, eu quero tô em saber do protesto. prato. No prato, a novidade é que não é uma novidade ainda. A gente sabe o interesse do River Plate, os valores passamos aqui no último programa antes do ano, continuam os mesmos. 11 milhões de euros. Se alguém pagar 11 milhões de euros, o São Paulo não tem nem o que pensar em vender ou não. Ele já, pelo acordo do São Paulo com o Galo, ele seria negociado. O River Plate E aí uma parte vai pro São Paulo e uma parte pro Galo. pro Atlético. Que o São Paulo ainda não pagou totalmente ao Galo o prato, né? O acordo do São Paulo pagou uma parte, né? Deu uma entrada forte e tem mais parcelas. Então eu acho, se alguém chegar com uma proposta muito forte pro São Paulo até negociaria o prato. Porque ele é um jogador caro, que ainda o São Paulo ainda tem que efetuar pagamentos por ele ao Atlético Mineiro. Se chega uma proposta interessante, acho que o São Paulo até venderia. O interesse do prato, ele não esconde. Seria para ele bacana, para ele e para a família, voltar para a Argentina, jogar no River Plate, que está na Libertadores, diferentemente do São Paulo. esse é o X da Aumentaria a probabilidade de ele ir para uma Copa do Mundo. Não tem mais o Balsa como técnico da Argentina, mas aumentaria a chance. Mas estou falando assim, o lado do São Paulo é isso. São Paulo, a princípio, o discurso é: queremos ficar com o prato enquanto ele estiver aqui. São Paulo só não pode fazer nada se aparecer alguém com 11 milhões de euros. Aí, o América do México uma vez assinou com interesse, bom, beleza, paga e tal. E o River Plate agora. Mas isso não anda. O que está perto, vai falar sobre o prato aí. Sobre o prato. Então vai lá. Então é que eu tenho uma matéria no jornal argentino, Clarim, né? Ou é Clarim só? Clarim. Lá é só Clarim. Clarim, dizendo que entrevistaram o Gustavo Goni, que é o empresário do prato, e ele disse o seguinte: o São Paulo não vai vender o prato. E além disso, do River não chegou nenhuma oferta formal. Se tivesse, o Lucas já manifestou que tem prioridades. E segundo ele, o prato se reapresenta, né, ao São Paulo amanhã, quarta-feira, depois de um mês de férias, menos de um mês, né? Acho que é 20 enfim. dias, porque na metade do ano com a Copa tem mais uns dias de férias, para fechar os 30. Exatamente. Então, a informação do empresário dele, uma entrevista dada ao jornal Clarim de Buenos Aires, é que o River não fez qualquer proposta para o São Paulo agora e que o São Paulo não tem intenção nenhuma de se desfazer do jogador. O que poderia fazer, a gente chegou a comentar isso, o Hudson, que estava no Cruzeiro e pertence ao São Paulo, poderia jogar no Atlético Mineiro e aí o São Paulo, em troca, ganharia uma porcentagem maior do prato. O São Paulo tem 50% do prato. O Galo tem 5% de empresários lá, terceiros. O São Paulo tem que comprar forçosamente do Galo mais 15%. Então talvez, se o Hudson jogar, o que não é certo, o Hudson é um cara que ninguém sabe o que vai acontecer com ele. E parece que todo mundo gosta do Hudson, todo mundo quer o Hudson, só que na hora de efeito, o Cruzeiro quer, mas não compra. O São Paulo adora, admira, mas qualquer um que chegar lá e fizer uma proposta interessante leva. O Fluminense elogia, mas não troca com Scarpa. O Santos gosta, mas não troca pelo Vitor Ferraz. Então, o Hudson é o maior mistério de o que vai acontecer com ele. Então, o São Paulo pode abater o que tem que apagar ainda para o Galo, caso o Hudson acerte com o Atlético Mineiro. A novidade, o que está muito perto de acontecer, é o Diego Souza, que a gente está vendo. O Hernanes também é uma novela que é impagável, literalmente. Eu acho que se a diretoria do São Paulo tiver que medir esforços para manter um desses jogadores, acho que o prato é fundamental. Um dos melhores centroavantes no Brasil. Agora, o Hernanes, Rodrigo, pra mim, o Hernanes é o coração do São Paulo. Assim como é difícil, Hernanes... Mas assim como é difícil alguém tirar o prato do São Paulo por causa da grana, porque 11 milhões de euros é muito dinheiro, um valor também. Que é pra time europeu pagar. Exatamente. Time mexicano, time argentino, até tem times endinheirados no México e tal, mas 11 milhões de euros é muita grana. Muito dinheiro. Pra
Porque 11 milhões de euros não tem discussão. O São Paulo é obrigado a ceder o jogador. Ah, eu não quero ficar com o Prato. Não, se alguém pagar 11 milhões, leva. No caso do Hernanes é mais ou menos a mesma coisa. São Paulo não tem grana para pagar o que o futebol chinês pede. Ao contrário, por cláusula de contrato, é possível o time da China ainda solicitar a volta do Hernanes antes. O temor do São Paulo é perder o Hernanes agora, no meio do ano. Então, esse é difícil. Agora, o Diego Souza, o negócio está muito perto. Primeiro que entre o jogador e o São Paulo tá tudo certo. O Diego Souza quer jogar no São Paulo. O São Paulo já namora, flerta com o Diego Souza há anos. Aliás, é uma opinião muito minha. Eu acho que o Diego Souza, desde o começo da carreira, se o Diego Souza tivesse cabeça, tivesse trabalhado, ele tinha potencial para ser o Raí. Eu vejo muitas similaridades entre ele e o Raí. Porte físico, capacidade técnica, qualidade, movimentação. Só que eu acho que o Diego Souza, em muitos momentos da carreira, meio que, sabe, chegou relativamente cedo, vai à seleção brasileira, potencial para a seleção brasileira. O Raí poderia também ter feito uma carreira na seleção muito mais bem sucedida. Então, e agora o Raí é o cara que é o diretor de futebol do São Paulo. Talvez até o Raí pode conversar com o Diego Souza, motivá-lo para uma Copa do Mundo, a se cuidar fisicamente legal. Ele tem chance de estar na Copa do Mundo. A ida para o São Paulo seria uma Ele tem sido convocado ainda, né? Apesar do mau final de ano. O Sport pede 10 milhões de reais. Agora é legal que é fácil de negociar aqui em reais. 10 milhões. O São Paulo ofereceu já 6. Só que o Sport tem uma dívida com o São Paulo de pouco mais de 2 milhões de reais referente ao Rogério, o atacante. Sim, o Rogério... Então você imagina, se a diferença é 10 para 6, mas o Sport tem uma dívida de pouco mais de 2 milhões, a diferença aqui dá jogo. São Paulo dando um pouquinho mais, o Sport cedendo um pouquinho. É um negócio de melindre. Quando o Diego Souza esteve perto de ir para o Palmeiras, a diretoria do Sport cobrou dele. Não, eu quero que o Diego Souza venha a público e diga, eu quero sair do Sport, quero jogar no Palmeiras. O Diego Souza não fez isso. E isso atravancou muito. E agora ele caiu de rendimento muito também depois disso. E o Sport mais ou menos quer de novo isso. Quer que o Diego Souza diga, olha, Sport, eu não quero mais continuar aqui, eu quero ir para o São Paulo. Acho que se o Diego Souza falar isso, o negócio está fechado. O problema é que ele é muito querido pela torcida do Sport, né? Se ele falar que ele quer sair, ele pode estar se dispondo e sabe qual é a cabeça de torcedor. Mas aí é o que eu falo, mas aí o Diego Souza tem que virar público e colocar a convicção dele. Gente, Sport, respeito muito vocês. Eu adorei o clube. Obrigado por tudo. Mas eu tenho uma ambição. Eu quero disputar uma Copa do Mundo. O São Paulo pode me dar uma vitrine maior. O São Paulo pode me dar uma possibilidade melhor por isso. Isso aqui acabou. Ele só pode sair do clube. E acabou, gente. Não, pode até dar uma justificativa para não ficar feio com a torcida, né? Para não sair brigado, nada. Mas fale, não é errado, não é defeito para ninguém ter algumas ambições que nesse momento o esporte não pode dar. Questão de grana. Questão de visibilidade. Nossa, eu não tô entendendo esse mimimi todo do Diego Souza e do próprio Sport. Ele ainda tem contrato. Da torcida do Sport. O Sport tem uma história maravilhosa, mas São Paulo tem uma realidade diferente. Se o Prato chegar a público agora e falar assim, olha, eu respeito o São Paulo, gosto de São Paulo, mas eu quero ir pro River Plate. Não dá uma queimada no filme do Prato, o 4 de São Paulo? Mas o São Paulo é grande, mas eu quero... Agradeço a torcida, foram anos maravilhosos. Ele tem contrato com o São Paulo. E vou seguir para um novo desafio na minha carreira. Diego Souza ainda tem contrato com o Sport. Estão negociando nesse momento uma forma de esse contrato ser terminado, o Sport ter a sua compensação financeira e o Diego Souza sai. Tem que ser um negócio assim, profissional. Agora o negócio de vir a público explicar é satisfação, né? Acho meio chato isso, né? E ele com 32, faz 33 anos na metade do ano, então ele poderia, durante a Copa inclusive, é a última chance que ele tem de poder jogar uma Copa do Mundo. E no São Paulo... Ele é muito mais vitrine, né? Embora ele seja justo dizer que ele tenha sido convocado jogando pelo Sport. Sim. O que mostra que também é uma vitrine respeitabilíssima, né? Mas acho que ele não foi bem no final do ano do Sport. Isso que a família dele gosta de... Desculpa, só voltando aqui, eu recebi uma informação que o Rafael Veiga já viajou para Curitiba para acertar o empréstimo com o Atlético Paranaense. Não tá indo? Já tá certo. Não, já tá certo. Tá certo, tá? O Atlético tinha pedido a inclusão do Veiga na negociação do Everton e o Palmeiras não quis envolver o jogador e ele também não estava querendo ir para o Atlético em função Voltando a fita um pouquinho, ótimo para o Rafael Veiga. Que bom, acho ótimo para ele. E para o Atlético também, eu acho muito bom. Vai ser bom.
Bom pro Porque vai jogar. Bom pra todos os dois. Passou um ano... O Atlético pega um bom jogador, o Rafael joga e enfim... E é bom pro Palmeiras também, é bom pro E o Everton se apresenta agora, então. Isso, não é isso? Antecipa tudo. Então, que bom que ele foi convencido em relação a esse assunto. Pode acelerar a fita de novo. Pronto. Então, voltando ao Diego Souza, eu acho bobagem essa frescurinha aí de quem vai falar quem vai se despedir primeiro. Gente, tá na cara que o Diego Souza já não quer mais ficar no esporte. O torcedor do esporte já percebeu isso. Percebeu naquela ocasião, quando ele estava para ir para o Palmeiras, e está percebendo agora, né, Diego? Agora, a negociação do Diego Souza com o São Paulo não depende nada do Prato, quer dizer, isso não tem nenhuma O São Paulo tem condição financeira, não muito boa, mas tem condição financeira de contratar o Diego Souza. Sustentar os dois ali e tal, beleza. O planejamento é esse, o São Paulo tentar manter. O São Paulo conseguiu, que parecia já uma coisa difícil, que era manter o Jusilei, renovou com o Jusilei. Não, mas assim, era muito mais fácil renovar com o Jusilei 4 anos do que comprar o Hernanes. A meta, como o João Ventura falou, ainda é manter o Hernanes, só que realmente ser difícil. O Diego Souza já é uma realidade. E aí o São Paulo pode perder o Cueva, ainda mais se o Cueva sai. Se chega uma proposta boa pelo Cueva, acho que o São Paulo vende. Já teve interessados no meio do ano. O Diego Souza chegaria para, pelo menos no primeiro semestre, jogar, talvez, quem sabe, se o Cueva sair, na posição do Cueva. Mas como eu falei, é uma opinião muito minha. Eu acho que o Diego Souza é um jogador que faltou, em alguns momentos da carreira dele, algo para ele explodir, chegar num outro patamar, para ser jogador de time de ponta na Europa, para ser jogador frequente na seleção brasileira. O São Paulo contratou o Raí em 87. São Paulo tinha um timaço. São Paulo tinha sido campeão paulista em 85, foi campeão paulista em 87, campeão brasileiro em 86. São Paulo não precisava do Raí naquele momento, porque tinha um time muito bom, na época dos minutos, na sequência. O Raí estava aparecendo. Bernardo, Silas, Pita, Miller, Careca, Cisne e tal. Isso. Em tese, o Raí chegou para ser o sucessor do Pita. E ele demorou a explodir. Pelo menos 2 anos. Só no final de 89 o Raí começou a dar lampejos, sinais do jogador que ele viria a ser. E só em 91 mesmo, com o Tele Santana, com o Moraci Santana de preparador físico, houve um diálogo, o PVC fala muito disso. Uma conversa seguinte, o Raí, você tem potencial para ser o melhor jogador do Brasil. E o Raí foi, em 91, o melhor jogador do Brasil. Um jogador que estava quase sendo escanteado pelo São Paulo, quase sendo negociado, não estava rendendo bem. Conversa, um bom técnico, um bom preparador físico. O Raí se transformou num super atleta, virou jogador top para jogar em Copa do Mundo, titular a princípio, jogou depois na Europa, perdeu. jogou no Paris E jogou na Europa, jogador em clubes importantes. Talvez já demorou um pouco para o Diego Souza repetir isso. Mas quem sabe, com um bom treinador como é o Dorival, não que os outros treinadores do Diego Souza tenham sido ruins, com bons conselhos, como certamente o Raí e o Ricardo Rocha vão dar para ele, o Diego Souza pode se tornar um jogador melhor do que ele já foi. Né? Talvez ainda haja tempo para ele evoluir, como o Raí evoluiu. Acho que o Diego Souza vai melhorar mais ainda? Eu acho que ele pode evoluir. Gente, ele já jogou em altíssimo nível no Palmeiras, no Vasco. No Grêmio, ele foi vice-campeão da Libertadores de 2017, jogando muito. Então, mas eu acho assim que ele não tem regularidade. Ele não é um jogador uniforme. Como você viu, ele teve boas momentos na carreira dele que você falava, nossa, Diego Souza é demais. Mas essa regularidade ele não vai conseguir mais. Ele diz que tecnicamente... Porque ele mudou muito de clube. Você vê que é um cara que não se fixou. Ele tem quantos anos, o Diego Souza? 32, faz 33 em julho. É novo ainda. Tem um caldo legal, os 3 anos ainda tem. O Vizinho chegou no São Paulo e jogou demais com 37 anos. O Leônidas chegou no São Paulo, foi derrotado como velho pelo Flamengo, jogou durante quase que uma década inteira, jogou muito bem. Tem que chamar o intervalo. É uma última perguntinha, prometo, Michelete. O Aloysio Boi Bandido ficou sem contrato na China. Seria uma boa pro Tricolor? Seria. Hoje, porque o São Paulo almeja de mercado e do próprio elenco, é um jogador que já conhece a casa, bom jogador e caberia muito bem. Olha, notícias